Sabe, quando a gente pensa em Kurt Russell, o que vem à mente? Aquele herói de ação durão. O caminhoneiro fanfarrão de Os Aventureiros do Bairro Proibido. O anti-herói icônico Snake Plissken. Ou até mesmo o Papai Noel mais descolado que o cinema já viu. A imagem dele é quase sempre ligada a essa energia magnética, a um carisma que preenche a tela. Mas e se eu te dissesse que por trás de toda essa intensidade existe um lado de Kurt Russell que pouquíssima gente conhece? Um lado sensível, introspectivo e profundamente artístico, que ele manteve em segredo por décadas. Hoje, a gente não vai falar só do ator. Vamos mergulhar na história de um pintor talentoso que se escondia à vista de todos. Se você, assim como eu, é fã desse monstro do cinema e adora descobrir os segredos de Hollywood, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque essa história vai te surpreender. Tudo começa, na verdade, com a família. O talento artístico parece correr nas veias dos Russell. A irmã dele, a Jodie, é uma artista incrível, e foi por causa dela que tudo aconteceu. Kurt cresceu vendo a irmã pintar, sempre rodeado por telas tintas e pincéis. Era um universo que o fascinava, mas que ele observava de longe. Ele era o ator, o cara da A, o centro das atenções. A pintura era o mundo dela. Ele até arriscou algumas pinceladas na juventude, mas a carreira em Hollywood decolou de um jeito tão avassalador que qualquer outro hobby acabou ficando em segundo plano. Pensa comigo. Desde criança ele já estava na frente das câmeras, trabalhando com o próprio Walt Disney. A vida dele era um roteiro atrás do outro, um set de filmagem depois do outro. Não sobrava muito tempo para se dedicar a uma paixão silenciosa como a pintura. Mas a arte tem um jeito curioso de chamar a gente, não é? Ela fica ali, adormecida, esperando o momento certo para despertar. E para Kurt Russell, esse momento chegou de uma forma completamente inesperada. E de certa forma, agridoce. O pai dele, Dean Russell, que também era ator, faleceu. E durante o processo de luto, algo mudou dentro de Kurt. Ele sentiu uma necessidade imensa de se conectar com as memórias, com as raízes da família. E foi aí que a pintura voltou para a vida dele com força total. Ele começou a pintar não como um passatempo, mas como uma forma de terapia, de processar os sentimentos, de homenagear a história da sua família. Ele mesmo conta que, após a morte do pai, passou a visitar a irmã com mais frequência. Ele ficava horas no estúdio dela, apenas observando, absorvendo aquele ambiente. Até que um dia, a irmã olhou para ele e disse as palavras que mudariam tudo. Kurt, por que você não pinta? Você tem isso dentro de você. Eu vejo. Essa foi a faísca que ele precisava. Com o incentivo da irmã, Kurt Russell, o astro de Hollywood, montou um pequeno estúdio em sua casa e começou a pintar. Mas ele fez isso em segredo. Ninguém sabia, nem mesmo os amigos mais próximos. Nem a Goldie Hawn no começo. Era um santuário particular, um lugar onde ele não era o Snake Plissken ou o Jack Burton. Ali, ele era apenas Kurt, um homem com um pincel na mão, tentando colocar na tela as imagens e emoções que guardava no coração. Ele pintava principalmente para si mesmo. Eram obras que refletiam suas memórias, suas paixões. Uma das suas séries mais famosas é sobre jogadores de beisebol da era antiga. O pai dele foi jogador de beisebol Donald Deontay. Então, cada pincelada naquelas telas era uma conversa com o passado, uma homenagem ao pai que já não estava mais ali. Ele pintava a nostalgia, o cheiro da grama, o som da torcida, tudo a partir das lembranças que carregava. Durante anos, essa foi a vida dupla de Kurt Russell. De dia ele era a estrela de cinema que todos conhecemos. À noite, ou nos intervalos das filmagens, ele se refugiava em seu estúdio e se tornava um pintor. A grande revelação só aconteceu por causa de um amigo muito insistente, o galerista e artista Stuart Slavin. Stuart era amigo da irmã de Kurt. Um dia, visitando o estúdio dela, viu uma pintura que o deixou impressionado. Ele perguntou: "Jodie, quem pintou isso? É fantástico." E ela, com um sorriso, respondeu: "Foi o meu irmão, Kurt." O galerista ficou chocado. Ele não fazia ideia desse talento escondido. Imediatamente ele quis expor as obras, mostrar aquele trabalho para o mundo. Mas Kurt Russell hesitou. Ele tinha medo. Medo de que as pessoas não levassem a sua arte a sério. Medo de que dissessem: "É só mais um ator famoso querendo ser pintor." Ele não queria que a fama ofuscasse a obra. A pintura era algo muito pessoal, muito puro para ele. Mas o amigo insistiu, e a irmã também o encorajou. Eles o convenceram de que a arte era boa demais para ficar escondida. E então,
Kurt tomou uma decisão ousada. Ele concordou em fazer uma exposição, mas com uma condição: ninguém poderia saber que ele era o pintor. E assim, nasceu o pseudônimo John Flagg, um nome que ele escolheu por razões pessoais, mantendo o mistério. A exposição foi marcada, e as pinturas de John Flagg foram apresentadas ao público. O resultado? Um sucesso absoluto. Críticos de arte elogiaram a técnica, a emoção, a força das telas. As pessoas se conectaram com as obras sem fazer a menor ideia de que o artista por trás delas era o mesmo cara que pilotava o Pork Chop Express. As pinturas foram vendidas, a crítica especializada aplaudiu. E só então, depois que a arte já tinha sido validada por si só, a identidade do misterioso John Flagg foi revelada. A surpresa foi geral. Ninguém esperava. Aquele segredo, guardado por tanto tempo, finalmente veio à tona e provou o ponto de Kurt: a arte dele tinha valor próprio, independentemente de quem ele era. Essa história é fascinante porque nos mostra uma camada completamente nova de um ícone que achávamos conhecer tão bem. Revela uma vulnerabilidade, uma sensibilidade que muitas vezes fica escondida por trás dos papéis de durão que ele interpretou. A pintura para Kurt Russell não era sobre fama ou dinheiro. Ele já tinha tudo isso. Era sobre conexão, sobre memória, sobre encontrar uma voz diferente para se expressar. Pense nos quadros dele. As cenas de beisebol não são apenas retratos de jogadores. Elas capturam um tempo perdido, uma América que vive na memória. Há uma melancolia, uma beleza na forma como ele usa a luz e a sombra. É o trabalho de alguém que não está apenas pintando uma imagem, mas contando uma história. E o mais incrível é que ele continua pintando. É uma parte essencial de quem ele é hoje. Entre um filme de Tarantino e uma produção da Marvel, ele volta para o seu estúdio, para o seu silêncio, e continua essa conversa íntima com a tela. Essa jornada de Kurt Russell, como pintor, é uma lição poderosa. Nos ensina que todos nós temos facetas escondidas, talentos que talvez tenhamos medo de explorar ou de mostrar ao mundo. Talvez por medo do julgamento, ou porque achamos que não é a hora certa. A história dele nos incentiva a dar uma chance a essa voz interior. NTC, da próxima vez que você assistir a Fuga de Nova York ou O Enigma de Outro Mundo e vir aquele olhar intenso de Kurt Russell, lembre-se, por trás daquele ator extraordinário, existe também a alma sensível de um pintor, um homem que encontrou na arte uma forma de curar, de lembrar e de se redescobrir. E aí? O que você achou dessa história? Já conhecia o lado artístico de Kurt Russell? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Eu fico imaginando quantos outros ícones de Hollywood têm paixões secretas como essa. Se você gostou de descobrir esse segredo junto comigo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho e, claro, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!